seres humanos têm, né? Isso tudo pode ser mudado pela iluminação que você tem, pelo ângulo que você olha. Isso tudo altera totalmente. Você vai olhar uma cor no sol, ela tem uma tonalidade, você olha na sombra, ela tem outra tonalidade, você olha numa lâmpada. Aqui mesmo você dá para ver a diferença. Aqui é uma lâmpada fria, azulada, e essa aqui é uma lâmpada mais avermelhada. Isso numa peça vai tornar a diferença bem grande. Então você acaba tendo uma noção no dia a dia mesmo. Tá? Aqui. Isso foi o que eu estava falando para vocês, né? Ó, fonte de luz, objetos e a pessoa que está observando. O ângulo que ela está, isso altera realmente a percepção do objeto que você está vendo. A luz é muito importante para você perceber em relação às cores, né, tonalidades. Ó, aí você já tem 4 tipos, pelo menos, de luzes que você já consegue visualizar tonalidades diferentes. A melhor, vou falar da melhor, que é sempre a mais prática, luz do sol. A luz do sol é a melhor, é que eu aconselho quando vocês tiverem uma dúvida, quando o cliente vier com uma peça, para vocês verificarem, para ver se realmente está, qual é a tonalidade, se a tonalidade está fora, se está escuro, se está claro, tenta olhar no sol. Se não tiver como, aí você utiliza a iluminação que tem no local. Mas normalmente a luz do sol, ela vai realmente realçar tanto a proximidade de cores, como também a diferença de cores também. Vocês vão conseguir ter uma noção bem melhor. Tá? Essa parte do metamerismo tem algumas cores, vai acontecer em algumas situações, tipo tem algumas tonalidades de amarelo, como o amarelo de Indianápolis, por exemplo. Esse amarelo de Indianápolis, se você olha ele na sombra, ele dá uma tonalidade tanto de frente como de ângulo totalmente diferente de quando você vai no sol. Normalmente você vai no sol, ele fica meio avermelhado. Quando você olha dentro, ele fica meio verde. É uma cor que realmente é um pouco ingrata na hora que você vai fazer um ajuste, né? Mas aí normalmente é uma cor que realmente vai exigir o uso de um colorista para poder estar fazendo o ajuste correto das cores, no caso. Um exemplo, na grande maioria vocês conseguem visualizar bem sem criar esse caso de metameria. Que metameria também é causada quando há um excesso de pigmentos na tinta. Quando você coloca esse pigmento para alterar a tinta, e o que acontece? Você não consegue atingir o resultado que você quer, você continua adicionando pigmento, e tem uma hora que ele não consegue unir mais, ele satura. Então, quando ele satura, você aplica a tinta uma hora para cada cor. Não tem jeito mais. Aí você realmente perdeu a tinta, mas isso não é o intuito. O intuito é potencializar pequenos ajustes. Tipo, uma tinta que está um pouco mais escura, uma tinta que está um pouco mais clara. E ajudar você nessa percepção para entender como eu vou fazer isso. E esse é o detalhe, né? Um cara chega com a tinta vai dizer assim, a tinta está escura. Tá, e aí? O que eu vou fazer? Normalmente a gente pensa logo que está branco. Mas em algumas situações nem sempre funciona dessa forma. Tá? Ó, isso é uma coisa, é uma coisa básica. A gente, com certeza todo mundo aqui já passou na escola e aprendendo isso. Isso é o básico das cores. Cores primárias, que aí você consegue ver tranquilamente, né? O azul, o amarelo e o vermelho. E que as cores transformam. No caso, azul com amarelo, o verde, todo mundo sabe. Amarelo com vermelho, laranja, vermelho com azul, violeta. Nessas 3 cores aqui, você já consegue fazer essas outras 3 cores que são, vamos dizer, o conjunto que vai ajudar bastante. E elas que são responsáveis por fazer a colorimetria, o ajuste de cores e chegar também nas tonalidades que são dos padrões das tintas que a gente trabalha hoje em dia. Pô, só um adendo aqui, igual o primeiro comentou para vocês, porque de repente você vai pegar uma cor do carro, poxa, esse carro aqui parece que ele tá um pouquinho mais vermelho, um pouquinho, mas aí você vai lá na forma, né? Na forma dela vai o azul e vai o vermelho, por exemplo. Então você já te dá uma noção qual base que eu vou colocar para tentar chegar nessa cor, entendeu? Então, por exemplo, aqui, você tem que sempre aprender a observar, né, Rodrigo, o fundo da cor.
para aprender a olhar a cor, ver todos os pigmentos que tem dentro dela, tá? Por exemplo, olha para aquela parede marrom ali, ó, aquele doce de caju, o que eu vejo no fundo dela ali, entendeu? Que tipo de cor que eu estou vendo que está puxando lá, entendeu? Eu, do meu ponto de vista, eu vejo um pouco de vermelho naquela cor, entendeu? Então você aprender a chegar aos fundos da cor já te dá um norte ali para que você precisa ajustar naquele carro, entendeu? Então, se olhar bem o carro, olhar bem de frente, igual ele falou, olhar para a luz do sol ali e ver, tentar puxar o que aquelas bases têm, né? O que aquele carro tem, está mais vermelho, está mais verde, o fundo daquela cor te ajuda a dar um norte aí para poder chegar no conclusão. A cor predominante também ajuda também a dar um direcionamento também, né, em relação à noção de tonalidade, e isso acaba sendo muito importante. Tá? Aqui a gente vai falar em relação a círculo de cores, que no caso, principalmente, que é o importante para vocês, o que corta o que. Eu até cheguei a falar em alguns momentos que, por exemplo, no caso de uma tinta que está muito amarelada, normalmente a gente precisa tirar o amarelo. Que tipo de pigmento a gente utiliza? Normalmente, até no padrão vem dizendo aqui que amarelo corta azul, azul corta amarelo. Mas no caso de linha automotiva, por exemplo, se você mistura o azul com o amarelo, ele automaticamente vai esverdear. E nem sempre você quer esverdear a tinta. Às vezes você só quer deixar a tinta um pouco mais limpa. Que aí é no caso que entra a tonalidade, como eu estava falando para alguns aqui, que entra no caso violeta. Que ele corta a tonalidade amarela sem transformar em verde, deixando a tinta um pouco mais limpa, e aí normalmente você acaba salvando a tinta e podendo entregar para o cliente tranquilamente para poder fazer a utilização. Aí aqui vem o básico, né? Aqui é o básico que eles vêm falando, né? Que todo mundo sabe. Azul corta amarelo, amarelo corta azul, verde corta vermelho, o vermelho corta verde, o laranja corta verde, corta, porque ele tem vermelho nele. Como eu estava mostrando aqui antes, para fazer o laranja você mistura vermelho e amarelo. Para fazer o verde você mistura azul e amarelo. Então, por exemplo, se você está dizendo que o vermelho corta o verde, o laranja, como ele contém vermelho na composição dele, também corta o verde. O laranja também vai cortar o verde. O branco corta o preto corta o branco. Isso aí o branco corta o preto corta o branco, isso aí é o básico que a gente já sabe, né? Aí, chega na parte, vamos dizer, da nossa máquina, né? Da linha Império, porque a gente está falando de cores básicas, cores lisas. Já na linha automotiva a gente também trabalha, principalmente com a linha poliéster, né? Ela tem as cores lisas, cores metálicas e o perolizado, além também do tricoat, né? Que o tricoat é base e efeito, mais o verniz para dar o acabamento. Mas no básico, as cores que mais saem, pelo que eu vi vocês falando também, as cores que mais saem é o que? O poliéster metálico. No caso do poliéster metálico, a gente tem o alumínio fino, alumínio médio, alumínio grosso. Na prática, vou passar para vocês o que? Se vocês tiverem qualquer dúvida, se um cliente chegar aqui com a tinta, por exemplo, relacionando uma tinta metálica que está dizendo que está escura, se você não souber que alumínio você vai utilizar, se você olhar aqui, alumínio fino, ele clareia uma parte, suja a outra. Não estou nem falando se é ângulo ou frente, porque isso aí vocês vão ter que realmente ir praticando para poder ter uma noção e ter uma visão. Isso aí tem que treinar, não tem jeito, que a gente vai ter que treinar no dia a dia para poder estar visualizando realmente se quando você olha de ângulo a peça está mais escura, se está mais clara. Tem que treinar essa leitura visual. Mas assim, num básico, chegou uma tinta, você não sabe o que fazer. A tinta é uma tinta metálica, ela contém alumínio, está escura. O que você vai fazer? Eu tenho um alumínio que clareia e suja em outra parte. Eu tenho um alumínio que clareia e suja em todas as partes. E eu tenho um alumínio
que clareia e suja outra parte. Então, na lógica, qual o alumínio que você vai utilizar, o alumínio que clareia os dois lados. Porque na dúvida, você vai deixar a tinta mais clara. Da mesma forma que você pega uma tinta lisa, que esse é um detalhe que eu tenho que também passar para vocês, que no caso de ajustes, cores lisas. E até depois eu tenho que mostrar no sistema Império aqui, um toquezinho para facilitar vocês quando precisar fazer um ajuste numa tinta. Mas no caso, você pega um cinza, um bege, normalmente a cor predominante na fórmula, por exemplo, é branco. Então você quer clarear, você coloca branco. Você quer escurecer, você coloca, nem sempre é preto, mas normalmente a gente pensa no preto, que é o que vai, vamos dizer, cortar o pigmento branco no caso, né? Que vai escurecer a tinta. Se você tem um amarelo, vamos dizer, assim. Como você clareia o amarelo? Alguém quer arriscar a resposta? Não? Normalmente, numa cor como essa, você vai ter branco na fórmula, você vai ter amarelo, você vai ter preto, você pode ter um pouco de vermelho também. Mas normalmente numa cor dessa, se você quiser clarear, você não clareia com branco. Porque se você clarear com branco, ela não vai continuar amarela, ela vai virar um bege. Então, se você quer clarear, você vai colocar o amarelo. Por exemplo, aqui eu não tenho uma fórmula aqui, depois eu vou procurar uma fórmula para mostrar para todos, para vocês terem uma noção. Mas normalmente numa fórmula como essa, você vai ver produtos dominantes. No caso, o amarelo sempre vai estar meio que dominante aí. Sempre a quantidade de amarelo para essa fórmula aí vai ser grande. Então, normalmente, se você quiser clarear o amarelo, você vai colocar mais amarelo. Se você está com a tinta metálica, você vai clarear, você vai utilizar mais alumínio. Às vezes, o que acontece? Qual a diferença do alumínio fino, médio e grosso? O efeito que ele vai causar na tinta. Não sei se vocês já chegaram a ver, por exemplo, o prata da Toyota. Aqui é um prata supernova, no caso. O prata da Toyota ele é um prata que tem um alumínio bem vivo. E tem umas partículas grandes. Então você consegue ver praticamente o cristal do alumínio no carro. Já tem outros pratas, como foi estar com o Luciano, a gente viu da S10 lá, que era o prata escuna. Aquele prata escuna não é prata, você viu que ele é prata. Mas o alumínio a gente quase não consegue ver. E quando você chega perto, o alumínio é bem fino. Bem fino. Talvez em algumas tintas, por isso que eu estou falando em relação às fórmulas e às tintas, por quê? Vai ter fórmula e você não vai encontrar o alumínio médio na fórmula. Você vai encontrar o alumínio fino. Então, você vai colocar o alumínio médio? Se não está na fórmula, você pode, até pode. Mas normalmente a resposta está na própria fórmula. Acho que está até na tela do Odilson. Abaixo da tela do notebook. Tem até na tela aqui, né? E essa lá. Se vocês olharem aí, ixi. Aqui não vai ficar longe. E fechou aqui. Tem que abrir a tela, se não abrir a tela ele desliga. Aí, ligou. Ligou. Coloca assim. Aí eu vi. Mas ali, por exemplo, ele tem aqui, ó, essa cor aqui, qual cor que é essa aqui? É o prata Riviera. Se você clicar em qualquer base que você clicar ali, vai mostrar embaixo o que ela faz. Pode ir se aproximando aqui, só para ter uma noção, vem aqui, por favor. Só para vocês terem uma noção, para vocês conseguirem visualizar melhor. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um prata Riviera, certo? É uma fórmula da Ford, tá? E na própria fórmula nossa, ele já dá mais ou menos uma especificação de variante. Mas vamos em relação à fórmula. Na fórmula, você está vendo aqui em gramas individuais, né? Ele vai alumínio fino, 150 gramas. Alumínio graúdo, 100 gramas. Ó, vai preto, vai pérola, vai aditivo, vai vermelho, vai branco, vai mais preto. Vai aqui. E a tinta, né? Se você vai precisar clarear uma tinta dessa aqui, qualquer um de vocês, se o cliente chega aqui dizendo que precisa clarear uma tinta dessa, o que vocês utilizariam?
O que vai mais aí, ó. Hã? O que vai mais, né? O filme. Exatamente. Pessoal, por isso que é importantíssimo, até vou mandar um gancho aí, Claro. vocês montarem um banco de cores aqui na loja, tá? Todas as tintas que vocês fizerem, tem um banco de cores ali, porque se o cliente vier na loja, cara, eu tenho o Prata Rivera, tem 1, 2 e 3. Cara, você vai lá no banco de cores, você vê que se você já fez, vai lá no carro, pô, a cor do carro é essa, ou seja, não vou precisar ajustar, porque a cor já tá certa, entendeu? Por causa do banco de cores te dá esse norte. Então, por exemplo, o cara quer o azul Riviera. Você chega lá no banco de cores, já tem um azul Riviera, você vai lá e compara. Será que tá igual o cara lá? Coloquei que tá igualzinho. Então é isso que eu tenho que fazer. Se não tá, aí eu vou desenvolver. Mas, por exemplo, já é um caminho a mais, um caminho andado para vocês, para facilitar, entendeu? Para não ficar quebrando a cabeça com ajuste, né, Rodrigo? Exatamente. O banco de cores é eficiente para isso. Ajuda bastante, ajuda bastante. Tem muita variante no mercado, tem muita variante. Tem brancos que tem 7 tipos, tem pratas que tem 8, 9 tipos diferentes. E cada veículo acaba se assemelhando a ela. Se você tiver um banco de cores, realmente vai ajudar muito. Porque aí você compara, chega na tonalidade mais próxima, muitas vezes você não precisa nem fazer o ajuste mesmo. Mas de qualquer forma, se precisar fazer o ajuste, aí, por exemplo, aqui ficou claro para vocês? Ficou? E não tem segredo do banco de cores. Coloca um painel lá perto do laboratório, no laboratório mesmo, coloca os parafusos lá, cada cor que você está fazendo, você coloca lá, por exemplo, Volks, GM, Ford, vai pendurando lá as plaquinhas, entendeu? A plaquinha dos pratas, do vermelho, dos brancos. E assim você já vai montando o banco. Já vai montando o banco de cores, que aí vai facilitar muito a vida de vocês. Vai facilitar mesmo. Vamos ver aqui. Qual é o próximo aqui? Depois do alumínio, vem as pérolas. Normalmente, o caso de pérola, elas sempre estão envolvidas com a fórmula. Muito difícil de acontecer. Acontece, mas muito difícil de acontecer de você pegar uma tinta que precisa de algum tipo de ajuste e você tem que jogar o pérola dentro. Normalmente, quando você tem que aumentar a quantidade de pérola, normalmente ela já faz parte da fórmula. Então, sempre observar. Normalmente ela tem uma boa quantidade. Por exemplo, você precisa deixar uma tinta perolizada mais vermelha e ao mesmo tempo mais clara, sendo que aí você não sabe que tipo de pigmento você pode colocar. Se tiver pérola na fórmula, você pode adicionar um pouco de pérola, por exemplo, a tinta vermelha perolizada, pode colocar a pérola em pó vermelha, que ela vai ajudar a clarear, porque ela vai ficar com mais brilho no sol, tá? E esse é um detalhe, muita gente coloca o pérola achando que, muito cliente também vem procurar tinta perolizada, porque ele vê no sol como fica bonito. E quando vai na sombra não aparece. E realmente não vai aparecer. Esse é um efeito para se mostrar muito no sol. No sol. Mas normalmente você acaba utilizando pérola em fórmulas que já tem o pérola definido, tá? Na fórmula. Aqui tem algumas dicas que foram especificadas. E aí, em relação à importância de fazer o teste na chapa, que é o que o Daniel está falando do banco de cores, né? Que você tem o próximo passo futuro de vocês. E isso realmente vai facilitar muito a vida de vocês. Esse aqui acabou servindo, que foi aquele exemplo, a segunda vez aqui, é o exemplo que o seu Roberto estava me contando, que é nunca usar o branco para clarear o metálico ou perolizado. Nunca. E foi o caso da Vira roxo, vira abóbora, não clareia porra nenhuma. O que acontece? O branco em cores metálicas, se você colocar sem o conhecimento de colorimetria, o que vai acontecer? Como ele é um pigmento pesado, ele tende a baixar o alumínio. Então, quando ele baixa o alumínio vai aparecer. O que vai aparecer? Todos os pigmentos lisos da fórmula. Então, você vai preto, azul, amarelo, vermelho, branco, é o que vai ficar por cima. Porque o branco fez questão de derrubar o alumínio. Além de ficar leitosa, ela perde todo o alumínio. O alumínio está lá, mas ele desce tanto que você não visualiza mais. Então, sempre, cores metálicas, se precisar clarear, prata. Alumínio, no caso, né? Que vai deixar mais prata, vai deixar mais claro, né, no caso.
A parte de realizar pequena mistura, olhando nas gotas, isso aí também é com o tempo. Sempre fazendo de pouquinho, né? E também nunca, assim, a régua te dá um direcionamento, tá? Como é que tá a cor, mas é bom sempre aplicar. Se você acha que tá legal, né? Vai lá, aplica ela na chapinha e compara. Exatamente. Tá? Porque na régua o alumínio deita muito, então você não acaba não vendo, né, exata a cor ali. Exatamente. Aí ele fala assim, ó, iniciar ajuste com a cor dominante. O que acontece? Essa parte, normalmente o cliente quando vai vir aqui, ele vai pedir já a quantidade que ele precisa. Quando ele vê que está alguma coisa errada, ele vai querer vir aqui para pedir algum tipo de ajuste. Aí o que eu vou dizer para vocês é, olha pela forma. Vê qual é o pigmento dominante, como eu falei. E o pigmento dominante é o que vocês vão utilizar para, vamos dizer assim, tentar ajeitar a forma, tentar ajeitar a tinta. E no caso do amarelo, você vê, se o pigmento dominante for amarelo, você coloca o amarelo. Não é branco que vai clarear, é a cor dominante. Se tiver um azul, o pigmento dominante provavelmente vai ser azul, você vai colocar o azul para, vamos dizer, limpar a tinta ou dar uma predominância na tonalidade azul que de repente o cliente vai querer. E assim funciona. Verde, violeta, a maioria das cores você vai acabar utilizando dessa forma. Antes de perguntar em relação a dúvidas, eu dei uns papéis para vocês, só ficou faltando do Gustavo, mas aí eu imprimo de novo e ele te entrega, tá? O que acontece? Aí tem uma relação dos pigmentos. Os pigmentos em relação o que ele faz de frente, o que ele faz de ângulo. O que isso vai servir para vocês? Vai servir quando vocês estiverem observando a forma. Por exemplo, o cliente chega para falar que tem uma tinta que está muito vermelha. Que ele quer deixar, o meu carro está meio amarelo. Normalmente tem muitos profissionais que conseguem identificar o que ele precisa na tinta. Ele conseguiu já enxergar, por isso que ele veio aqui dizer que a tinta de repente não estava boa. Então, ele vai dizer, ó, a tinta está vermelha, a tinta está de uma forma vermelha, eu quero que você deixar ela meio amarelada. O que você vai fazer? Você vai olhar na forma, mas aí também você vai voltar para essa tabelinha, depois eu vou disponibilizar essa tabelinha das cores, né? Para você ter a noção. Por exemplo, o que vai cortar uma tonalidade vermelha? Verde. Sendo que ele quer deixar uma tonalidade amarelada. Se você pegar aqui, no caso, né? Isso é uma coisa que vai ser no dia a dia, que vocês vão acabar lendo, mas é em situações. Tem uma tonalidade aqui, opa, onde é que está você? Está do outro lado. Só para deixar vocês cientes, nessa situação, o verdinho, e não está. Aqui. Por exemplo, o AM21, se vocês olharem aqui embaixo, o AM21, Amarelo esverdeado. Amarelo esverdeado. Ou seja, o amarelo esverdeado ele vai tirar a tonalidade vermelha e vai dar um tom levemente amarelado. E aí vocês conseguem visualizar frente e ângulo o que a maioria dos produtos faz. No caso, preto, ele vai escurecer, branco, dependendo das tintas, linha poliéster, se for a cor lisa, ele vai limpar algumas cores. Se forem cores metálicas, ele pode sujar. Por que ele suja? Como eu falei, cores metálicas é o alumínio. Se você colocar branco, branco desce o alumínio. Né? Normalmente aqui também vem especificando para vocês algumas nuances de tonalidade. Isso, no dia a dia que vocês vão realmente poder fazer uma situação. Vocês vão ter que olhar a forma, vão ter que analisar. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Daniel. Ó, estou com a tinta assim, a fórmula é essa. E o cliente precisa, sei lá, deixar avermelhar, clarear, escurecer. De acordo com a forma, vou passando o que você precisa fazer. E isso aí, no dia a dia, vocês vão acabar pegando. É que nem andar de bicicleta, né? Depois que aprendeu, não esquece mais. Depois que aprender, É tudo na prática, aí vai praticando, vai ser automático. Quando você pegar uma tinta metálica, que você for clarear, que você clarear a primeira vez com o alumínio e der certo,
na sua cabeça já vai ficar que você conseguiu clarear a tinta com o alumínio. Quando chegar outra situação, você já vai ter aquela noção de que o alumínio foi utilizado para limpar aquela tinta, para deixar a tinta mais clara. Ou que você usou um preto para escurecer, ou que você usou um amarelo limpo para limpar uma tonalidade amarela, que você usou um vermelho limpo para tirar uma tonalidade vermelha, por exemplo. E essa regra aí, pessoal, de acerto, vocês podem migrar ela até para a linha imobiliária, porque de repente acontece ter que acertar uma cor imobiliária, talvez a máquina não pigmentou uma cor porque faltou, ou porque está seco o bico, então te dá um norte até para vocês ajustarem a cor imobiliária, entendeu? Nas proporções pequenas, ele consegue ajustar a cor também, entendeu? Dá para ajustar. E sempre, é o que eu digo para vocês, assim, no básico, sempre vocês têm que olhar a fórmula. A maioria das respostas, porque muitas vezes o que acontece? O cliente chega insatisfeito, chega reclamando, chega brigando, chega querendo que você resolva na hora. E muitas vezes nessa hora a gente tenta arranjar uma solução para se livrar do problema. Mas todo mundo tenta ter calma, respirar. Espera só um momentinho, vai lá para o fundo, vai lá para a parte da máquina, por exemplo. Aí depois vou tentar disponibilizar também uma folhinha dessa para aqui no computador também, né? Vamos deixar uma folhinha dessa lá na máquina também, porque aí você vai, puxa a fórmula, qual foi a que foi feita para o cliente, foi tal tinta. Vou dar o mesmo exemplo aqui de novo, tá? Prata Riviera. Aí o cara disse que a tinta está muito amarela. Aí você aqui, você vai ver. Você tem a noção do que corta amarelo, que eu falei no começo para você que corta amarelo. Violeta. Você pode colocar o violeta. Ou simplesmente você pode também, ó. Aqui, ó. Vamos olhar. Vai alumínio graúdo, preto, pérola, aditivo, preto, vermelho transparente, branco e amarelo cromo. O vermelho transparente, o que ele faz mesmo aí? Vamos ver aqui o vermelho transparente. O vermelho transparente é o 13. Ele dá um efeito dourado. Pode ser que seja esse efeito dourado que o cliente queira. Você não vai encontrar nas bases lá, mas é o vermelho transparente que faz essa função, entendeu? E detalhe, é um vermelho. O vermelho ele dá um efeito dourado. Dourado a gente pensa que é amarelo. Pensa amarelo. Mas ele não é totalmente amarelo. Ele é meio avermelhado. Ele é amarelo puxando meio avermelhado. Quase com laranja. Então, de repente, na fórmula aqui, o que o cara está dizendo de cortar um amarelo é simplesmente você colocar um pouquinho mais do vermelho transparente, que vai avermelhar um pouquinho, dá um efeito meio dourado, mas vai avermelhar. E acabou resolvendo para o cliente. Normalmente, isso aqui você pode ter muitas vezes, é porque é ruim você imprimir isso aqui, né? Ficar gastando bastante papel para poder mostrar para o cliente. Mas às vezes tem alguns clientes que você pode conversar com ele abertamente e discutir com ele qual de repente o pigmento que ele acha mais viável também para você. Que às vezes o cliente ele reluta, não, mas isso daí não vai dar certo. Então a gente traz ele no computador e fala, aqui ó, a forma é essa, o que vai é isso, nós vamos ter que usar para ajustar isso aqui, entendeu? Exatamente. E aí você também passa a responsabilidade também para ele. Porque assim, mexer na tinta, de certa forma, nenhum de vocês tem uma obrigação. Mas é um diferencial? É um diferencial para vocês. O cliente vai acabar tendo mais confiança em vocês, porque vocês estão fazendo um pouco a mais do que, com certeza, muitas lojas vão fazer. Que a maioria das lojas não vai fazer isso. Ou se tem um colorista, ou então ninguém faz. Você leva tudo desse jeito e não tem como resolver. Então, essa é uma ferramenta que pode utilizar e que pode ajudar vocês a captar mais clientes, a deixar o cliente mais próximo de vocês, ter a confiança. Pô, fui lá fazer a tinta não estava boa, o pessoal lá me deu uma força, pegou, veio, clareou um pouco a tinta, colocou um pouquinho de pigmento, melhorou um pouco. Mas pelo menos o pessoal tentou, correu atrás e fez. Sim. E melhorou a minha situação. Então, com certeza, quando ele pensar em comprar outra tinta novamente, ele vai querer voltar aqui. O cliente não pode, pessoal, sair da loja sem uma solução, né? Quando ele vem na loja é porque ele já esgotou as possibilidades dele lá na oficina. Às vezes o cara tem preguiça também de fazer alguma coisa lá, traz para vocês porque eles veem que é obrigação de quem vendeu que resolva, né?
Então quando ele entra na loja, você tem que procurar resolver para ele, nem que não for naquele momento, ó, deixa a tinta que eu vou ajustar, de repente você está preocupado aí com a situação e não consegue ajustar, porque às vezes acontece. Tô com a cabeça cheia que eu não consigo achar a cor ali, visualizar aquela cor. Então você fala, deixa aqui que tal hora eu levo lá para você, entendeu? De preferência deixa a tampinha do tanque, nem para ter uma noção na régua ali como é que ela tá, entendeu? Ou se conseguir aplicar melhor ainda, né? Mas assim, que traga a solução para ele, porque senão, cara, ele queima a gente. Ele vai falar, ó, fui lá, o cara resolveu, vou comprar em outro lugar. Ou então ele vai, o cara da concorrência foi lá na oficina dele, o cara da concorrência ajustou para ele lá na hora. Aí ele fala, poxa, eu não vou comprar mais nada, vou comprar com o cara que me ajusta aqui. Então sempre tem que dar uma solução. Porque depois do pé na loja, uma coisa ele tem que levar da gente aqui, né, Roberto? Nem que for uma lixa, ele tem que ser com embaixo do braço, né? Não pode perder venda. E o não ajuste da cor, muitas vezes acaba perdendo a venda de vários produtos, entendeu? Então sempre procurar dar esse respaldo para eles, entendeu? Vocês não vão resolver totalmente o problema. Vocês não vão sanar o problema. Mas vocês vão mostrar que vocês estão dispostos a correr atrás pelo cliente. Então, realmente dispostos a fazer o melhor, o seu melhor para o cliente. E isso o cliente percebe. Ele percebe, alguns não reconhecem, mas a grande maioria acaba reconhecendo e acaba voltando, e aí fideliza e acaba gerando. E isso é outra coisa, isso também acaba sendo bom para vocês, porque com esse conhecimento, é uma coisa que vai ser no dia a dia, tá? Não tem uma fórmula mágica, não tem grandes segredos, isso vai ser no dia a dia. Aqui ele vem especificando que uma parte suja, fica leitosa, outra parte dá um azul esverdeado, mas se você perguntar para mim, como eu vou explicar? O que é um azul esverdeado? Algum de vocês sabe o que é um azul esverdeado? Aí tu pensa que o mar, né? Às vezes está azul, às vezes está verde, mas não tem uma noção total. Você vai saber quando você tentar. Você vai olhar a fórmula, você vai precisar cortar alguma tonalidade, você vai precisar fazer uma alteração, e aí você vai ver que na fórmula vai bastante azul esverdeado, ou vai uma quantidade que de repente você pode utilizar. Vou colocar, quando você colocar você vai ver o efeito que ele vai dar e vai ver a nuance da tonalidade dele, e esse efeito azul esverdeado realmente funcionar e que resultado vai dar. Não tem grande segredo, gente. Realmente isso aí é uma coisa que vocês vão ter que praticar no dia a dia. Vai ter que olhar, vai ter que analisar, mas sempre analisa a fórmula primeiro. O cara chegou com um problema, tá ok, tá claro, tá escuro, tá ok. Tá muito verde, tá muito amarelo, tá muito o quê? Aí você vem. Aí a primeira coisa que você faz, analisa a fórmula. Na fórmula, provavelmente, em 70% dos casos, já tem uma solução, na própria fórmula. Se você olhar a fórmula e tiver dúvida do que você pode usar, você olha aqui. Porque na fórmula, cada pigmento aqui está dizendo o que faz. O cara quer cortar um verde, normalmente, pela nossa noção básica, o vermelho, o laranja, vai cortar o verde. Mas qual é o melhor? Olha na fórmula. A fórmula deve estar um dos dois, de repente. Se não tiver, qual é o mais forte para vocês? Qual é a cor mais forte? É laranja ou vermelho? Vermelho. Vermelho. Então, se você tiver na dúvida do que você vai fazer, coloca o mais fraco. Coloca o laranja. Porque o laranja corta o verde, mas não corta tanto. Que de repente você pode dizer assim, não, vermelho corta o verde. Mas vamos dizer, a tinta tá um verde clarinho, você quer tirar um pouco do verde, você não quer acabar com tudo. Aí você joga um vermelho. Aí transforma o verde pro vermelho. Rosa, sei lá. Aí você pronto, aí você diz, pronto, acabei com a tinta. Acabei com a tinta, tomei prejuízo, não ajudei o cliente, arrumei problema para a cabeça, dei prejuízo para mim, para a loja, ou seja, vários pontos negativos. Então, a cautela também é uma coisa importante para vocês utilizarem também na hora que estiver fazendo. Você vê que a tonalidade vermelha vai utilizar, o laranja também faz. Eu tenho dúvida de quanto de vermelho eu tenho que usar, joga um pouco de laranja. Você já vai ver. Se você vê que o laranja que você colocou, que ele é mais fraco, se ele já alterou a tinta de alguma forma, então pode ser mantido laranja. Se você colocou um pouquinho de laranja, não fez nada, você olhou, não fez nada, tem que ficar do mesmo jeito que estava.
está o mesmo verde. Aí sim, aí você parte para o vermelho. Sempre pequenas quantidades. Que em pequenas quantidades, até qualquer alteração pode ser revertida, qualquer erro pode ser consertado. Pequenas quantidades, sempre. Então, se for fazer olhar a fórmula, vou utilizar sempre pequenas quantidades. Porque aí a gente pensa às vezes que uma gota não faz diferença, mas uma gota faz muita diferença. Certo, gente? Dúvidas? Dúvidas vão ter, com certeza. Mas Tá na hora de fazer. na hora de fazer que vai lançar as dúvidas. Então, assim, eu vou deixar em aberto essa parte das dúvidas e eu vou deixar o meu contato, certo? Com todos, para que, quando surgir a dúvida, entre em contato comigo e eu vou tentar solucionar e sanar da mesma forma, da melhor forma possível. E aí, toda vez que acontecer, sempre vão decorando, porque se repete muitas vezes. Normalmente, a solução de um prato é a solução de vários pratas, a solução de um branco é a solução de vários brancos, a solução de um azul é a solução de vários azuis. Então, acaba no final, depois que você pega o ritmo, essa parte de colorometria, para dizer a verdade, se torna até fácil. O difícil é quando você começa, dar cada passo, porque você está pegando a primeira vez você apanha um pouco, não tem jeito. Eu, quando eu fui aprender a parte de colorimetria, por exemplo, eu tenho certeza que eu sou melhor em fazer o ajuste do que em explicar, no caso. Porque na minha cabeça já está tão prático, porque eu já olho a tinta, eu já pego o pigmento aqui, já não olho nem qual é a referência, nada. Você, por exemplo, já pego o tipo de vermelho, já vou colocando, já vou mexendo, já vou vendo o que está fazendo, já vou pegando o pigmento, já vou colocando. Por quê? Para mim, hoje, se tornou, vamos dizer, como se fosse uma memória muscular. Hoje eu faço tranquilo. Mas no começo, eu peguei a tinta e não sabia o que fazer. Perguntei para alguém. A pessoa disse, coloca tal coisa. Eu coloquei e não deu certo. Ela disse, não deu certo. Liguei aqui para outra pessoa. A pessoa coloca tal coisa. Aí deu certo. Aí deu certo, eu já, fui cortar o amarelo com azul, ficou verde a tinta. Aí outra pessoa me disse que era para colocar violeta. Coloquei violeta e deu certo. Pronto, da próxima vez, nunca mais eu faço isso. Aí eu vou colocar violeta. Aí quando chega a tinta, aí já penso logo no violeta. Vou no violeta. Acabou. A tinta está muito branca. Muito branca. Tem que sujar a tinta. Às vezes você vai sujar, você não precisa colocar preto. Na forma, se tiver amarelo óxido, o amarelo óxido ele já suja um pouco. De repente você está precisando colocar um pouco de amarelo óxido. Ele vai amarelar mais e vai sujar um pouquinho a tinta. Mas aí é situação por situação. Não tem jeito. Não tem uma regra. Tem só, assim, costume da continuidade do trabalho. Que aí realmente cada um vai montar a sua regra, a sua percepção e a sua visão. O seu olho não é igual ao dele, que não é igual ao meu, cada um vai ter a sua percepção. Mas aí a opinião de todos acaba ajudando a ter o melhor resultado. Certo, gente? E sempre olhar a forma, né? Sempre olhar a forma. Isso é a coisa que eu mais falo. Sempre olhar a forma. A maior parte das soluções está na forma. Está na forma. E o básico é, cores lisas, a maioria das situações é muito clarear e escurecer. Cores lisas, a gente tem a noção de que é branco e preto. Nem sempre é isso, mas a gente tem uma noção que é branco e preto. Ou a cor dominante da fórmula. Cores metálicas, prata. Branco, normalmente não. Normalmente é o prata, o alumínio, médio, fino, ou no caso graúdo, né, que é mais grosso, que vai estar clareando a tinta mesmo. Mais o médio e o fino, tá? O graúdo nem tanto. Só se ele estiver na fórmula. Se ele estiver na fórmula, você pode até balancear. Tipo, aqui tem que clarear, você coloca um pouco de alumínio, do fino, um alumínio, um pouco do graúdo. Também não pode esquecer, se você coloca mais alumínio numa tinta, automaticamente você tem que colocar um pouco mais de aditivo, tá? Porque o aditivo que está aqui
Ele é equivalente à quantidade de alumínio que está na fórmula. Se você coloca mais, você tem que colocar um pouco mais de aditivo Para ele ressaltar o para ele alumínio. ressaltar o alumínio que você colocou. Porque senão não vai dar diferença às vezes. Às vezes faz muita diferença. Às vezes você tem que colocar muito alumínio para dar diferença, porque de repente se você colocar um pouco de alumínio, um pouco de aditivo, Tem cor que não é nem ajuste, só colocar aditivo, né? Para ressaltar. Às vezes o carro tá mais instalado alumínio e a cor não ficou tão instalada. Você vai dar Não, um mas pouco o de cara- aditivo e ele pum. o cliente está escuro. Às vezes não está escuro. Está escuro. Aí você vai ver a cor tá o quê? Não está escuro, está chumbada, como ele diz, né? Você vê o alumínio, mas o alumínio está parecendo mais um cinza do que um alumínio. Nessa hora, você coloca o aditivo, Qual que é o aditivo? é esse aqui. Opa, é o 35. AM35, aditivo para metálico. Que está até aqui, ó. Na listinha, ele vem especificando, ó, aumentar a aparência da partícula. E às vezes a pessoa fala realmente, viu, não tá tão brilhante, não tá tão... Não está tão brilhante. Quando Mas ele a diz, tonalidade tá certa, tá? Não tá tão quando ele diz brilhante. assim, ó, não está tão brilhante, a primeira coisa que você bota a mão é nesse M35. Que ele é o ativador, ele vai ativar as partículas, né? Para fazer a partícula ficar mais visível. Mas, ó, tá vendo, ó? Tem uma situação que surgiu com o questionamento dele. Então não tem jeito. Sempre vai aparecer uma pergunta. O que acontece? Cada pergunta tem uma resposta. E aí a gente vai absorvendo essa resposta e vai utilizando no próximo dia. E aí vai acumulando mais perguntas e mais respostas também. É um trabalho diário, não tem jeito. Tá? Mas aí isso aqui vai ajudar a olhar a fórmula sempre, vou falar sempre. Olha sempre a fórmula e sempre que precisar entrar em contato comigo. Eu também, o que eu puder ajudar também, aí eu vou estar à disposição de vocês para poder estar dando qualquer tipo de suporte. Mesmo que eu não esteja na região, mas pode entrar em contato que aí a gente vai se ajudando. E aí vocês vão absorvendo cada vez mais, vai chegar uma hora que vocês não vão precisar de mim. Mas aí não esquece de chamar pro churrasco, por favor, tá? Não esquece não. Jacaré. Ah, eu no Jacaré, né? Aí sim, no show. Tá vendo? Beleza, gente. Só tenho a agradecer, tá? Pelo tempo de vocês, pela dedicação de vocês aqui. Só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Viu? Nós que agradecemos. Buenas noches.